Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo com Quem Faz. E hoje a gente vai receber uma pessoa que é uma... eu conheço ela há algum tempinho e é uma das pessoas que mais sabe fazer networking nesse mundo. É uma das pessoas que entende mais de branding e não só de branding de empresa, mas pessoal. Ela é fera, hein, mano? É o nosso pontinho rosa. Pontinho rosa em qualquer lugar. A gente gravou com o pessoal da Pico Ruxas, mas ela é um outro pontinho rosa, que é a Jaque Chun. É Chun mesmo, né, Jaque? Sim, eu Jaque tenho Chun. Xianxun, inclusive, mas Xanxun, os Xianxun. dois. Minha mãe não juntou o nome, meu nome ficou engraçado. Boa. Seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceito esse Muito convite. obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito empolgada para compartilhar vários assuntos com vocês hoje. Legal. Obrigado, Jaque. Jaque, vamos começar do início. Do início da sua trajetória. Eu sei que você começou muito novinha com empreendedorismo. Conta um pouco pra gente como que se deu esse início aí da sua trajetória. Olha, o empreendedorismo na época que eu comecei não era moda, né? Hoje é moda ser empreendedor. Naquela época eu só tinha um trabalho. Meio que até meus amigos, meus tios ficavam me mandando currículo para eu me inscrever em vaga, sabe? E eu já empreendia, só que eu não sabia o que era isso. Eu comecei com 14 para 15 anos, vendendo logo e identidade visual, por R$ 50. Começou assim a minha carreira. E aí eu comecei a me formar, me formei em publicidade e propaganda, fiz alguns cursos e comecei assim, a J7. E hoje a J7, ela não é só uma agência de marketing, eu falo que a gente hoje é um ecossistema que a gente trabalha tanto a comunicação quanto negócios, mas lá atrás a gente começou como uma agência e começou na raça, então era tudo bootstrap, sem investimento nenhum, eu e meu computador, captando muitos clientes através de indicação e foi onde a gente chegou até hoje. Legal. Mas o que que te levou a empreender? Foi uma parada natural ou necessidade ou vontade mesmo? Eu dançava desde muito nova, eu sou dançarina, já fui dançarina profissional por muito tempo. E eu amo arte. E aí, esse meu amigo que me pediu pra fazer um logo pra ele, ele estampou em tudo que é lugar. E aí eu olhava pra aquilo e falava que sensação incrível de ver uma coisa que eu criei estampada em vários lugares. E aí aquele sentimento me fez querer trabalhar com aquilo. Eu lembro que chegou uma fase da minha vida, com para 15 para 16 anos, que eu já trabalhava um pouco com marketing e a dança também trabalhava. Só que a dança, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, ela é muito injusta. Você conhece poucos profissionais dançarinos que são excelentes e ganham muito dinheiro com a dança. Eu queria ser muito bem-sucedida. Eu sabia que a dança não ia ser esse lugar. E aí eu decidi, eu falei, cara, eu vou ter que olhar para esse lugar aqui, que eu sei que aqui eu consigo ganhar dinheiro que dependa só de mim. A dança, infelizmente, não depende só do artista, né? Do dançarino, enfim. E aí eu escolhi ali naquele momento usar aquele meu dom, aquele meu conhecimento para isso. E aí foi uma decisão assim de, tá, agora eu vou usar isso a meu favor. Mas, além do empreendedorismo, eu quis passar por outras empresas para saber como que era ser funcionário, como era ser chefe, como era ser líder, como ser liderado, porque eu sinto que muitos empresários não passaram por isso. Então eles não sabem como falar com os funcionários, não sabem as dores dos funcionários, não sabem os desafios. Então, paralelo ao J7, eu já participei de outras empresas como CLT, enfim, para entender como funcionava o mercado, porque eu acredito que não tem como você aprender só assistindo, você tem que aprender fazendo, sabe? Então, eu queria participar de várias empresas grandes para ele falar, tá, então mesmo que a minha seja pequena, comparada às que eu trabalhei, eu já queria criar passo a passo, criar metodologia, criar processo e tudo mais. É bem mais fácil quando você já organiza a casa no início, né? Exatamente. Eu sou bem chata com isso. Até hoje eu dou mentoria, consultoria para literalmente voltada a negócios, porque eu sei o quanto isso fez com que a J7 crescesse de tamanho sem ser bagunçado, porque muitas empresas, vocês sabem disso, né? Quando de Uhum. empresas crescem, que são bilionárias, talvez, isso tudo é bagunçado. Crescem no caos, né? E permanecem no incêndio. Exatamente. E eu nunca quis isso pra J7, então mesmo ela pequenininha, só comigo ali, eu já fazia tudo organizado, tudo documentado, porque eu sabia que eu ia crescer. E para crescer, você precisa ter Claro. organização, né? Então, foi Sem assim. dúvida. Legal. E qual característica do seu lado artístico, digamos assim, dançarina, que você tinha que te ajudou muito no empreendedorismo? No seu lado empresário, empreendedor? Olha, eu associo, hoje eu tenho essa clareza de associar a dança com o empreendedorismo, que pra mim é tudo a ver, tudo, tudo. Porque na dança, você tem que se doar, você doa o seu corpo pra ser um dançarino, né? Eu tenho amigos que já se machucaram, já quebraram perna, braço, luxaram coisa. Eu mesmo já me machuquei, já tive que ficar um tempo sem dançar. Então você literalmente se entrega 100%. Você tá ali no palco, muitas das vezes, né, como dançarino, com várias pessoas te julgando e não sabendo dos bastidores, então só vendo a beleza. E por muitas das vezes,
quem não escuta música ou quem não entende o que você tá fazendo te acha maluco. Então, assim, uma pessoa, eu já dancei pra mais de 10 mil pessoas. E eu falo que a dança, tudo que eu sou hoje como empresária teve a ver com a dança. Até mesmo a comunicação. Porque eu de rosa, a dança é você precisa se comunicar sem falar nada. Então, imagina, eu já dancei pra mais de 10 mil pessoas. Eu não falei com nenhuma dessas 10 mil pessoas. Eu só me movimentei para que elas entendessem o sentimento que eu queria transmitir através do meu corpo. No empreendedorismo e na comunicação, eu sinto que é a mesma coisa. O rosa, eu não preciso falar nada pra pessoa para que ela entenda que alguma coisa chamou a atenção. Depois eu tenho um momento de comunicação. Então, pra mim, o empreendedorismo e a dança, eles caminham lado a lado e fez toda a diferença na minha vida para que eu tivesse esse ambiente. E até quando eu construí o meu primeiro evento presencial, eu amo palco, pra mim estar no palco, assim, eu sou apaixonada pelo palco. Se me puder me deixar no palco todos os dias, eu sou essa pessoa, eu amo palco. E ninguém me dava palco há 2 anos atrás. E aí fui lá, eu criei meu próprio palco. Então a dança me deu essa coragem de, já que ninguém tá me assistindo, eu vou dançar sozinha mesmo, sabe? Foi meio que isso. E deu muito certo. Então eu acredito que as pessoas que dançam, que têm essa consciência corporal, pro empreendedorismo, é a mesma coisa que você ter a consciência da sua mente, de olha, tá difícil, é complicado, é desafiador, mas você tem que seguir. A dança é a mesma coisa. Boa, legal. Você citando esses detalhes da dança, ele vai muito de encontro com o mesmo caminho do empreendedorismo, né? Muito. Muitas vezes as pessoas enxergam você ali no palco, mas não sabem o que está no bastidor. Os roxos, os Enxergam você ali prosperando à frente de uma empresa próspera, mas não sabe o que você chegou, o que você passou até chegar lá, né? Exato. Então é bem E o ensaio também, o tanto que a gente ensaia pra chegar ensaio, lá, o tanto que a gente bate a cabeça, Os tombos, os tombos, os literalmente, tombos. sabe? Na dança era isso. Eu lembro que eu comecei a dança de salão. Eu sempre dancei dança individual. Dança de salão, você tem que parar de conduzir, porque mulher não conduz na dança de salão, homens que conduzem. Então você tem que deixar ser controlada, ser conduzida. No empreendedorismo, muitas vezes você tem que deixar de ser conduzida pelo cliente, pelo negócio, pela economia. E é um feeling que se você não deixar, você se quebra, sim. você se machuca. Porque imagina, na dança, eu tô dançando. Se eu não virar e o cara mandou eu virar, eu vou receber uma cotovelada na cabeça. Empreendedorismo é a mesma coisa. Se o mercado for pra um lado e você não for, você vai levar na cabeça. Então eu associo muito a dança com o empreendedorismo. Boa, legal. Você é uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais, né? Mas quem que é a Jaque por trás das redes sociais? Quem é a Jaque na pessoa física? Esse é papo de terapia. Na terapia, eu faço terapia há 5 anos, sequencialmente, Te assim. acompanha, fotinho no tapete, assim. Falei de você hoje na terapia. Eu falo de muita gente na terapia. Mas na terapia, a Thaís, minha psicóloga, eu sempre falava, não, porque eu sou a Jaque CPF, a Jaque CNPJ. Porque eu não quero que as pessoas me conheçam isso. Até a dança, querendo ou não, a dança tem um lugar de das pessoas acharem vulgar, sabe? Então eu não queria que as pessoas me enxergassem desse lugar. E é engraçado quando a gente muda de contexto, porque as pessoas antes me enxergavam como dançarina, e hoje poucas pessoas sabem que eu danço. Então, quando eu danço, as pessoas ficam, meu Deus, como assim você dança? Eu falo que eu sou uma boa empresária, mas dançarina eu sou excelente, assim, sabe? Porque é onde eu me encanto, me expresso da melhor forma possível. E a comunicação da Jaque, pessoa física, hoje é muito parecida do que eu aparento nas redes sociais, que é uma pessoa que eu não minto dentro das redes sociais, não é no sentido de, eu não fui pra academia, eu posto que eu tô na academia. As minhas redes sociais hoje é parte do meu trabalho. Só que pra eu tirar o peso das redes sociais, eu tive que entender que o que eu queria comunicar não era o que todo mundo tava fazendo. Porque aí ia ser eu. Então eu lembro que quando eu comecei, eu queria ser alguém. Eu queria copiar o que as pessoas estão fazendo. Então ser séria, baixar a cabeça e falar desse jeito, como todo mundo tava ensinando a falar e tudo mais. Só que essa não era eu. Então quando eu comecei a ser a Jaque, pessoa física, pra Jaque CNPJ, foi onde começou a deslanchar. Então eu sou a pessoa que eu tenho palavra firme, forte, eu falo do jeito que tem que ser falado, não meço as palavras pra falar. Não que eu queira te machucar, mas eu vou ter que falar a verdade. Essa é a Jaque da pessoa física, que eu comecei a levar pro mundo dos negócios, pro meu Instagram, deu super certo. Então, hoje a Jaque é uma pessoa muito feliz, animada, que dança sozinha na academia, eu sou do copo meio cheio, que eu gosto de romantizar a vida. Então, o Instagram é como se fosse um filme pra mim. E aí eu controlo a narrativa, de tipo, olha, que legal assistir meu filme depois. Então, hoje a Jaque, pessoa física e pessoa jurídica, eu entendi que são as mesmas pessoas. E que
Os meus amigos podem se misturar, porque antes eu queria separar, tipo, não, isso daqui é meu trabalho, então eu não posso ser amiga. Isso daqui é minha coisa, eu não posso me relacionar. E aí você começa a entender que faz parte da vida. A maturidade traz isso também, né? Eu já quebrei muito a minha cara com isso, Boa. mas a maturidade traz isso. E quando a gente fala de rede social, eu te fiz essa pergunta por quê? Porque tem muita gente que escolhe o que posta na rede social, mas posta a verdade. Quando posta, posta a verdade. E tudo bem com relação a isso. Eu acho que precisa ficar claro para quem tá vendo ali o stories, enfim, o post, que É real. a gente escolhe o que a gente quer postar. Muitas vezes a gente não vai postar tudo, porque, enfim, questão estratégica, porque não quer, enfim. Mas tem muita gente que posta coisas irreais, né? Então, por isso que é importante que a gente traga isso, que a Jaque é a mesma pessoa nos bastidores, por trás da câmera, por trás da tela do celular, e a pessoa que tá ali, né? Que você tá vendo no celular e tal. Então, é importante isso, né? Que a gente... Porque não E tá sustenta, cada né? vez mais difícil. Porque Tá não cada vez mais sustenta difícil, assim. Não digo mais difícil, mas tá cada vez mais comum a gente se deparar com pessoas que são um personagem. são personagens, assim, na São fakes, né? tela do celular, assim, ela vive uma coisa que não existe, cara. Que a vida Então o cara dela- mostra que ele é um cara bem sucedido, ele tem um puta de um carrão, sei lá, uma Ferrari, só que aquela Ferrari é alugada, Não, sabe? e isso eu acho a coisa assim, eu não Então assim, o queria. cara... Quando eu comecei a minha rede social, eu não queria ser essa pessoa que fosse uma fachada. Eu queria, de fato, ser alguém que fosse acessível, sabe? Porque eu acredito que as pessoas que são mais, principalmente agora falando de marca pessoal, né, no Instagram, como empresários, todos nós não queremos ser influenciadores. A gente quer ser influente. E é diferente você ser influenciador e você ser influente. Influente é as pessoas saberem quem sou eu, saberem falarem em mesas que nem eu tô, e eu influenciar pessoas, porque todo mundo influencia. Mas a gente, como empresário, precisa entender o que a gente vai influenciar, né? E eu acredito que as pessoas, elas perdem um pouco da noção quando elas vão pra esse lado, escutando, você precisa postar isso, você precisa postar aquilo. No fundo, eu falo que não sou eu e não é ninguém que deve falar o que você deve postar. É o que você sustenta. Como aconteceram já várias coisas de grandes empresários que saíram, coisas que eles falaram e tudo mais, por que muitos deles não deu nenhuma coisa que acabou a empresa? Porque eles sustentaram, porque eram eles. Porque se não fossem eles, aí ia ficar difícil sustentar uma coisa que não é você e que uma pessoa postou errado, né? Mas se é você, você consegue sustentar na sua marca pessoal. Eu falo que marca pessoal não é sobre o Instagram. As pessoas acham que marca pessoal, não, porque eu não cuido do meu Instagram, então eu não tenho marca pessoal. Não, marca pessoal é você do outro lado da rua, eu enxergar você e falar, aquela pessoa. É um DNA, é uma digital, é único. Então eu acredito que se as pessoas olharem para esse lado, que ela precisa ser ela, antes de qualquer coisa, seja no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, enfim, fica mais leve. E aí quando ficou mais leve, eu consegui deslanchar nas redes sociais. Boa. Cara, é extremamente importante isso que você falou já, que essa diferença, né, de influente para influencer. Porque vulgarizou um pouco isso daí, né? Com Então, preconceito as pessoas têm, né, de influenciador. virou aquele negócio assim, pô, não sei o que fazer, quero ser influencer, né? Não tenho pra onde ir, vou virar influencer. Exato. Então, foi bem inteligente essa sua reflexão e eu fiquei pensando muito nisso. De fato, todos nós influenciamos de alguma forma alguém, né? Então, é bem diferente. A rede social, ela tem essas duas ruas, né? Uma que pode trazer pro lado benéfico, outra pro lado maléfico, né? Porque se você não for natural, se você não viver aquela realidade que você apresenta na rede social, como você falou, não se sustenta, Exato. né? E fica muito fake news ali, né? Fica na cara isso daí. E os empresários, eles não querem isso como negócio, porque influenciador é um trabalho, né? Então você ganha dinheiro pra aparecer, pra postar, pra divulgar coisas. O empresário não tá querendo isso. O empresário, o que ele quer? Ele quer novas oportunidades, ele quer autoridade, ele quer audiência, ele quer vender mais pro negócio dele. Então é diferente você ser influenciador de outras marcas, pra vender pra outras marcas, pra influenciar outras pessoas, e você ser influente pra sua marca, pro seu objetivo. Então, escalou muito o meu negócio a partir do momento que eu comecei a entender que eu não queria ser influenciadora no sentido blogueirinha, porque ia ser fácil olhar pra mim e falar assim, essa menina é blogueirinha, nos ambientes que eu vivo. Eu vivo em ambientes muito mais masculinos e pessoas muito mais velhas do que eu. E aí, de rosa. Então, assim, imagina o quanto de preconceito só de olhar pra mim a pessoa poderia ter. E eu falei, cara, eu não posso deixar que isso a Deus dará, sabe? De tipo, vamos ver no que dá. Não, eu tenho que controlar a narrativa, que é o que você falou. É diferente você saber o que você vai postar, o porquê tá postando. Eu acredito que o controle da narrativa faz com que você não seja colocado nessa caixinha de influenciador só, essa menina é blogueirinha. Não, ninguém nunca falou isso pra mim, eu tenho certeza que não passou nem pela cabeça das pessoas que eu era uma blogueirinha, porque eu não deixei que passasse.
sabe? Não deixei que, ai, não, porque ela só trabalha com Instagram. Não, o Instagram é uma parte do meu trabalho, não é o meu trabalho. Então, acredito que se as pessoas tiverem isso de separar que eu não trabalho como influenciador, eu influencio pessoas, eu quero ser influente na vida daquelas pessoas, cara, você deslancha facilmente. Você falou que o seu negócio cresceu quando você entrou, não entrou na rede social, mas que você começou a usar a rede social Intencionalidade. com intencionalidade. A gente tem visto um movimento muito legal, eu acho muito legal, de grandes marcas, dos donos dessas grandes marcas passarem a ser os rostos delas, né? A personificação daquelas pessoas, daquelas empresas. Como, por exemplo, lá atrás começou com da Apple, me fugiu o nome, Steve Jobs. Steve Jobs, Elon Musk, o João Adib hoje em dia, a Jaque, da JCL. E como que você vê esse movimento e o quão importante que os donos dessas empresas, ou enfim, alguma pessoa represente elas, não seja só ali um logo, por exemplo. No final do dia, pessoas compram de pessoas, né? Então, isso é muito importante a gente ter clareza que o mundo ele é cíclico. E toda hora volta. Eu acredito que no mundo não tem nada que a gente não tenha criado. Agora é só um remix das coisas que já estavam criadas. Uhum. E, por exemplo, essa era de comunidades, desde a época que a gente entende como ser humano, a gente participa de comunidades. Essa era de founder growth, né, que tá na moda esse nome, é literalmente o que a gente já vive há muitos anos. Então, nossos pais, por exemplo, eles compravam, não era da lojinha, da vendinha XPTO. Não, era da vendinha do seu Zé. Eles iam pelo seu Zé comprar. Então entende que isso já existe há muito tempo. Só que agora as pessoas entenderam que elas precisam voltar para isso, porque teve um período que isso existia, aí as pessoas começaram a profissionalizar e criar logos, marcas muito frias como seres humanos, e agora as pessoas entenderam, principalmente depois da pandemia, que não tem mais isso. No final do dia você compra de pessoas. E aí agora, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, o João Adib, o Johnny do Serac, o Johnny Martins, o Thales do G4, enfim, todos esses grandes players entenderam que a empresa deles foi feita por conta deles. Então não tem ninguém melhor do que eles para falar do propósito, do objetivo deles. Então, obviamente, você pode contratar um influenciador para sua empresa. Só que ninguém no mundo vai falar melhor da sua empresa do que você. Isso Não é sei exatamente. inquestionável. E aí tem ônus e bônus, como tudo. Então, não necessariamente, por exemplo, a Magalu, sabe? Todo mundo sabe quem é a dona, né, a Luísa Trajano, mas a Magalu se transformou naquilo. Só que o quanto que a Magalu conecta quanto, por exemplo, o João Adib. A gente conhece muito mais o avatar da Magalu do que propriamente a Luísa, né? Exato, exato. E ela sim ainda é popular, né? Ela senta, ela Sim. conversa, todo mundo conhece ela, mas não tanto quanto a Magalu. Só que a Magalu é caríssima, é milhões e milhões e milhões de reais, e demorou muito tempo pra ela chegar ao que ela chegou hoje. Talvez não tenha essa conexão tão próxima quanto o João Adib tá construindo agora, uma conexão em um curto período de tempo. Sendo que a Lu, da Magalu, deve ter, sei lá, 14 anos de história, e o João Adib, que ele começou a se posicionar, 4 anos. Então, entende a velocidade de escala em relação a isso? Então, eu acredito que hoje as pessoas que não entendem que isso é parte do negócio, elas vão ficar pra trás. Porque não tem como substituir. Literalmente, não tem como ninguém fazer por você. E, e você entende que. Qual que foi a sacada do João Adib, por exemplo? E que eu apliquei pro meu negócio também, nem percebi isso e a gente vai entendendo depois. Não foi ele aparecer nas redes sociais. Foi que ele aparecendo e mostrando os bastidores. Ele fez com que uma marca grande entendesse que ele é grande dentro de distribuidores de farmácias. E aí essa marca, que foi a Fini, falasse: caraca, então eu preciso conectar com esse cara. Porque esse cara tem acesso em todas as farmácias. E eu quero ter acesso em todas as farmácias. Então eu tenho certeza que a Fini não escolheu ele porque ele fez um post no Instagram e viralizou. A Fini escolheu ele porque ela viu os acessos que ele tinha através do que ele compartilhava dos bastidores. Então a gente nunca sabe quem tá olhando pra gente. E quando eu mostro os meus bastidores, mostro que a minha vida é corrida, que eu vou pra um lado e pro outro, as oportunidades aparecem, que você fala assim, como que isso apareceu? Mas é porque eu não tenho controle do que as pessoas enxergam de mim, onde elas estão, mas eu tenho controle do que eu posto para que as pessoas enxergam. Isso é numa escala, né? Então eu acredito que a grande sacada do João Adib, principalmente, de faturar bilhões com a Carmed, foi por isso. Porque ele mostrou os bastidores. Ele não mostrou o carro de caro, ele não mostrou o jatinho, ele não mostrou, obviamente ele mostrava isso, mas não foi isso que brilhou os olhos da Fini. Uhum. Foi enxergar que, cara, ele é um canal. Olha o tanto de lugar que ele tem, eu preciso me conectar com esse cara. Então eu falo que eu sou muito observadora, eu faço o que os grandes fazem, em doses diferentes,
mas é o que fez ele chegar onde ele chegou hoje. E foi uma puta sacada dele, porque eu vou te falar, viu? Eu sou pai de menina. Minha filha tem acho que todos os carmédios possíveis e imagináveis de sabores e... Enfim, eu nem sabia o que era isso. E aí quando ela me apresentou isso, eu falei, meu Deus do céu. Não, faturou bilhões. Virou acho que até um carro-chefe case. deles, lá, um case de sucesso, né? Muito. E transformou por conta disso. E não foi só ele aparecer no Instagram. Foi toda a narrativa que talvez ele nem imaginasse que ia girar, só que outras pessoas enxergaram a oportunidade nele. Então, E atingiu um público que não era dele, né? Naquela época, não, ele... Pô, o que uma criança ia querer saber com a indústria farmacêutica? Não, ele revolucionou um mercado totalmente quadrado, né? exato. Ele não fez nada diferente, isso que eu falo para as pessoas. Ele não fez nada diferente do que, por exemplo, o Steve Jobs fez, o Mark Zuckerberg vem fazendo, o Bill Gates. Só que na indústria dele ele foi diferente. Sim. Então, várias pessoas já utilizavam marca pessoais como negócios. Só que no setor dele ninguém fazia isso. Então, hoje ele E não é a ninguém maior. faz, eu acho. Eu não Exato, hoje conheço ele não é ninguém. a maior indústria farmacêutica, ele não é a maior. Só que ele é a mais conhecida. E aí, o que sempre o Johnny fala é: o mais conhecido vence o melhor. Exato. Então, hoje ele já tá jogando a frequência, a constância, ele tá na TV, ele tá no outdoor, ele tá nas farmácias de todo o Brasil, ele tá no TikTok, ele tá no Instagram, ele tá em todos os lugares. Então, quando você entende que marca pessoal é sobre quanto mais repetição, quanto mais vezes a pessoa te enxergar, mais vezes ela vai ter a impressão de você. E você controla essa impressão. Então, por exemplo, vocês falaram do pontinho rosa. Se eu fosse uma vez de rosa, outra vez, rosa não é a minha cor favorita, não é a cor que eu acordo todos os dias e penso, ai, essa é a minha cor favorita de vestir. Mas é parte do trabalho. Então tá tudo bem pra mim vestir rosa. Totalmente intencional. Totalmente intencional. Não é a minha cor preferida. Você vai na minha casa, não tem nada rosa a não ser meu guarda-roupa de trabalho. A única coisa hoje que eu separo o CPF de CNPJ é meu guarda-roupa. Eu uso outras roupas. E às vezes as pessoas brigam, falam, como assim você não tá de rosa? Eu falo, gente, a unha, gente, o batom. Mas foi intencional. E eu tenho certeza que o João Adib não é a cor preferida dele, é o amarelo. Eu vi o Eric, né, o Eric Shibata falando do porquê da criação da marca amarela, que é muito ao encontro do genérico, Uhum. né? Porque o genérico, se não me engano, o genérico tem Uma faixa tem uma amarela. faixa amarela. Não sei se vocês separaram, a nova identidade visual deles a caixinha é monocromática, ela é toda amarela. E o principal asset da CIMED hoje é a cor amarela. Eu tenho certeza. Eu vou encontrar o João Adib nos próximos dias e eu vou perguntar pra ele isso. Se eu tivesse uma decisão entre trocar o nome da CIMED ou trocar a cor, qual que ele escolheria? Eu tenho 99% de Acho que ele certeza trocaria o nome. que ele trocaria o nome. Porque o nome não é tão forte quanto a cor. Sim. Porque imagina, você chega numa farmácia. Tem 1 milhão de cores, que a gente sabe que farmácia dá até dor nos olhos, tudo que é cor. Você vê o amarelo e você lá atrás viu no comercial da novela uma coisa amarela. Pronto, já associou. Uhum. E aí ele fez uma caixinha bonita até, que é toda monocromática. A única cor vermelha que tem é do genérico, que é Que é o gizinho, precisava. né? Exato. Mas de resto, ele colocou a cor inteira. Então, você vê um negócio todo monocromático, amarelo, qual a chance de você duvidar que é da CIMED? Não, ele foi E genial. fica bonito também, né? Ficou. E eu lembro que o Eric, até no evento que eu fui, ele palestrou e falou que ele encontrou muita resistência dos diretores, né, da CIMED naquela oportunidade, mas que o João falou, cara, eu mando aqui, eu sou o dono, você vai fazer o que você quiser. Então, Ele desenhava avião, né? Ele desenhava Até hoje avião. ele desenha avião. Então, assim, pra desenhar avião de 1 bilhão de reais, pra desenhar uma caixinha de remédio de menos de R$ 1, alguma coisa ele tem bom pra colocar ali, né? Não, o Eric é fantástico. Eu sou muito Assim, fã o Eric dele. é um dos caras que mais... Eu sou apaixonado, assim, pelo trabalho dele. O cara é muito foda. Esses dias eu encontrei ele no meio do... Deus é muito bom, né? Eu encontrei ele, eu tava no evento, no CMO Summit, ele ia palestrar. Eu tava indo embora. Aí ele tava do outro lado da rua, atravessando de amarelo, e eu tava desse lado da rua de Ah, eu rosa. vi a faixa de pedestre que vocês se encontraram lá. Se encontrei. Aí eu falei pro meu time, grava, grava. Eu nem sabia o que eu ia postar. Aí eu falei, o que é um pontinho rosa e amarelo no meio de São Paulo? É isso, mas é muito legal. Ele é um querido, assim. Todas as vezes que eu encontro ele, alguma coisa sai que a minha cabeça gira 360, sabe? Legal. Tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, mas vamos ao encontro disso que a gente está falando de grandes nomes. Você é uma pessoa que você tem tido acesso a pessoas assim que talvez você nunca pensou que você fosse ter acesso. Eu vejo você rodando dentro do G4 lá com uma galera, enfim, João Adib, todos esses caras. Como que isso aconteceu? Olha, como? Acho que não tem uma frase que eu possa falar o como.
Mas, primeiro, as pessoas falam muito sobre ser interessante e não interesseira. Mas antes disso, as pessoas precisam ser interessadas. Então, eu acredito que eu fui muito interessada. Eu, de fato, fui genuinamente interessada em sentar e aprender com as pessoas. E hoje tá na moda investir em mastermind, networking, pagar pra estar com os caras, isso, aquilo. E sendo muito sincera, eu não paguei pra estar com nenhum ali. Por quê? Antes de pagar, ou até depois de pagar, o maior valor agregado de você conseguir chegar nessas pessoas que não são só famosas, né, mas para sua bolha, para o seu nicho, é você ter tempo. Porque o maior asset que a gente pode ter de networking é tempo. Então você pode pagar para ter, mas se você não tiver tempo para usar e investir naquele networking, não vai te levar a nada. Então eu comecei a investir nisso há 4 anos atrás, em ambientes que eu era menor. Eu era, tipo assim, a pessoa que não era pra estar ali. Não era nem a melhor, era a pessoa que não era pra estar ali. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, se você olhar bem, você nem cabia aqui. Eu era aquela pessoa que tava aqui, ó, quietinha, só observando. E fui aprendendo, ou escutando muito mais do que falava, observando muito mais do que me colocava, sendo muito mais interessada. E principalmente querendo ajudar as pessoas. Então, eu acredito que os acessos é uma consequência. Porque as pessoas hoje tá muito na moda pagar. Ah, a foto do Roy. Ah, eu vou pagar pra estar com os caras. Ah, porque eu sou sócia disso, eu sou sócia daquilo e tudo mais. E pra mim, me incomodava. Eu falava que eu não quero estar com esses caras porque eu paguei. Porque todo mundo tá lá porque paga. Então é fácil. Todo mundo, né, sabe como fazer dinheiro. É fácil. Só que ser convidada para estar com os caras é um sentimento muito melhor do que pagar pra estar com os Sim, com caras, Sem certeza. dúvida. né? E aí, como você falou, eu jamais imaginei. Eu venho de uma realidade que meus pais não empreendem. Então, minha mãe é funcionária pública, foi 35 anos na mesma empresa, e meu pai trabalha na mesma empresa, vai se aposentar agora há 30 anos. Então, assim, não vim de uma realidade de poder mudar, de estar em ambientes como esses. E olhar para esse lugar, eu lembro que eu assistia com os meus pais, até hoje eu assisto Shark Tank, Sim, sim. eu amo Shark Tank. E na época, foi uma escola, porque como que eu falo para meus pais que eu posso vender a J7? Como que eu explico que dá para vender uma empresa? Que, pá, de graça, essa empresa é sua, como que vai vender? E aí a gente, literalmente, a gente senta, coloca na TV e fica assistindo assim, almoçando. E eu falo, nossa, isso daqui é EBITDA. Você entendeu que é a empresa? Nossa. E aí eu ficava explicando para eles. E aí hoje eu já palestrei com vários deles, já conheci vários deles. E não foi pagando, foi tipo de conhecer, de apresentar meu negócio, de dividir palco. E eu tenho 27 anos, então é absurdo pra eu chegar nesse lugar. Mas, de novo, se você ainda não tá nesse lugar, não só do Shark Tanks, pra mim eles eram referência, do João Adib, de pessoas que eu admiro, pessoas que você admira como ambiente, é ser interessado, é sentar na mesa pra aprender. Porque eu, por muito tempo, sentei na mesa pra aprender. E as pessoas, elas só querem falar delas. Elas só querem dividir o que elas têm, o que elas conquistam. E eu fico, gente, é tão maior você ouvir a outra pessoa pra você aprender e depois agregar. Então, eu acredito que de game change, assim, foi primeiro, ser interessada, ser disponível. Então, tudo que me chamavam, eu ia. Hoje a minha agenda não me permite fazer tudo ainda que eu quero mais, mas eu pedi essa agenda, então tá tudo bem. E estar presente, sabe? Mesmo em lugares que não era pra eu estar presente. Porque muitas das vezes os caras. Eu lembro que um jantar que eu fui, logo no começo de 2021, era uma mesa assim, grande, com 10 empresários e só eu de mulher, lá no G4. E eles falavam, não, porque eu tô com 260 vagas abertas, não, porque eu sou do agro, não, porque eu faturei, nananã, e falando umas coisas que eu falei, gente. A J7, como agência, nunca vai chegar nisso. Porque tem um teto pra nossa empresa, né? De segmento. E aí eu olhava aquilo e falava, caraca, que demais. E aí eu só observando. E aí quando eu falava e todo mundo parava pra me escutar. Porque dali eu sabia mais sobre um negócio do que eles não Uhum. sabiam, sabe? Mas eu aceitei estar ali naquele lugar muito pequeno, que é desconfortável. Você tá num lugar que Total. você é muito pequeno e você fala, cara, não é possível. Mas eu olho com, caraca, o mundo é muito grande, ainda dá pra chegar muito longe. Mas eu vejo que você se sente bem estando em lugares assim, né? Você gosta de estar. Muito. Eu amo. Quando eu não tô, eu acho que eu fico. Me dá um ataque. Mas eu entrei na banheira de gelo Eu recentemente. vi. Vocês já entraram? Com o Marcelo também. Não. Nunca. Nossa, eu não aconselho, mas eu faço analogias, né? Quando eu entrei na banheira de gelo, é exatamente o mesmo sentimento de empreender. Dói, você quer sair, você grita, você chora, dói todos os seus sentimentos assim do corpo, da unha do dedo até o fio do cabelo. Mas eu amo estar no desconforto. Então, uma coisa que eu aprendi no empreendedorismo é se sentir confortável no desconforto. Que é isso, é muito desconfortável você estar com grandes empresários que você fala, cara, eu não sou ninguém, o que que eu tô fazendo aqui? E eu fico lá. É pra estar aqui, eu vou ficar. Então eu acredito que faz parte dessa trajetória. Boa.
Você falou da J7. O que é a J7? A J7 nasceu, né, sendo uma agência de marketing digital e entregar serviço de qualidade para quem não tinha acesso. Porque muitas empresas, é, lá atrás eu já via isso, porque tinha as pequenas agências e tinha umas muito grandes, tipo uma África, uma DDWB, enfim, uma bem grande, que atendem Santander, Itaú, Nubank, Netflix, as empresas muito grandes. E tem as empresas do meio, que ninguém atendia, que faturam milhões, mas ninguém atendia com qualidade. Sabe aquela empresa que você vai, que você fala, cara, essa empresa é gigantesca, fatura muito. Aí você olha a apresentação, você fala, meu Deus do céu. Você olha o Instagram, você fala, meu Deus do céu. Eu queria atender essas, que era a maior parte das empresas, as médias e grandes, mas não as big. E aí eu comecei a fazer. Comecei a atender algumas empresas e tudo mais, então ela começou assim. Hoje, depois de 4 anos sentando a bunda na cadeira, literalmente, para aprender sobre negócios, porque eu foquei muito. Eu falei, cara, eu já sei de marketing, agora eu preciso aprender de negócios. Então hoje a J7 é um ecossistema de marketing, comunicação e negócios. E agora a gente tá com esse braço de inteligência artificial também, escalando muitas coisas com a IA. Vamos Vamos falar. falar. E qual que é o nosso objetivo? Colocar as empresas para o próximo nível através da comunicação. Seja com founder, seja através de um evento, seja através de tudo que envolve a comunicação. Porque no final do dia, o que nunca vai substituir a gente como ser humano é a comunicação e as pessoas. Essas duas únicas coisas que a IA não vai substituir. O resto, que bom que ela substitua, porque aí a gente tem mais tempo para Tem mais viver, para se comunicar, para se aproveitar como um todo. Então hoje a J7 é esse ecossistema, esse hub que conecta marcas, empresas e pessoas através da comunicação. Boa. E qual foi o seu maior desafio nesses anos que você tem São vários, óbvio, mas assim, Maior. algum que você tenha falado, pô, isso aqui foi difícil. Eu acredito que enxergar além do meu presente. Porque eu Uma nunca. visão de futuro mesmo, assim. Porque, querendo ou não, marketing, sempre. O marketing é teste e erro. Então, nunca tem uma projeção muito grande. Sempre é o day one, sabe? Tipo, é o dia um. É tipo um investimento. Você nunca consegue prever muito lá pra frente. Você sempre tem que olhar e estar disposto a virar a chave e mudar tudo. Então, eu acredito que o maior desafio é ser resiliente nisso. Tipo, de aguentar que tá tudo bem mudar. Porque agora, por exemplo, com a reforma tributária, com a inteligência artificial, mudou muitos negócios que nasceram e estão até hoje como eles eram. Uhum. Por exemplo, sei lá, os correios. Desde que a gente se entende por gente, correio é igual correio. A parte tributária, desde que a gente se entende por Brasil, ela vem nascendo a mesma coisa. O marketing não, desde que a gente se entende, todo dia ele muda. Então, pra mim, já é natural mudar. Só que pra essas outras empresas é muito desafiador. Então, eu acredito que o maior desafio como negócio, assim, foi isso. Aceitar que tá tudo bem mudar todos os dias e ser como uma água, né? Ela ser vulnerável, assim, no sentido de moldável pra tudo. Então, eu acredito que esse foi o maior desafio. E quando eu entendi isso, que faz parte do meu negócio, aí eu falei, tá tudo bem, então. Então, tá tudo bem. Ir pra um lado, ir pro outro, aceitar isso, aquilo. Sendo que a base é a comunicação. Então, por muitas das vezes as pessoas falam, você tá fazendo isso, nossa, mas agora você tá indo pra um lado, pro outro, isso, aquilo. E não tava claro pra mim. Então, quando eu entendi que a minha base é a comunicação e tudo que eu fizer vai levar à comunicação, eu consigo trabalhar com o que eu quiser hoje. E o que você enxerga de diferente entre a J7 e as demais empresas? Eu falo que se me dessem uma única coisa pra falar sobre a diferença da J7, é que a gente não tem um segmento nichado e a gente pensa na comunicação e no negócio. Então, eu já tive de clientes como a Disney, a Dell, o Gran Cru, o G4, empresas internacionais, nacionais, que me contrataram para diferentes coisas. E eu sempre ouvi, você tem que ser um nicho, quem faz tudo não faz nada. A empresa de marketing deve ser só para um nicho específico. Eu ficava, como assim um nicho? Não vai fazer sentido. Porque imagina, se eu trabalhar só com médico, uma hora a criatividade acaba. E todos os médicos vão estar postando, fazendo a mesma coisa. Se eu trabalhar só com contador, todos os contadores vão estar fazendo a mesma coisa. É impossível você ser criativo para a mesma coisa por anos. Não é possível, literalmente. E aí hoje meu maior diferencial é não ter um segmento nichado. Porque eu pego uma estratégia que eu usei na Disney, na Cloud e na Gran Cru, que é de vinhos, e faço pra outra empresa, sabe? Então, assim, pra mim é isso, é não ter um nicho segmentado, faz eu ter um leque de criatividade muito maior. Então, esse é o meu maior diferencial hoje como J7. E você obtém resultados bons com isso, pegando Muitos. outras experiências e adequando para novos segmentos. Muitos. Eu acredito que esse é o meu principal asset, assim, de... Uma vez eu aprendi que existe o generalista, o especialista e o nexialista. Já ouviram falar de nexialista? Não.
Nexialista é a pessoa que faz nexo com coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E eu sou essa pessoa. Então, se você me falar, Jaque, você precisa conectar água com inteligência artificial, eu vou conseguir fazer nexo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E esse é o brilho da comunicação. Porque tudo já existe. Tem um livro que chama Roube como Artista. Tudo já existe. Você precisa aprender a roubar como artista. Qual que é a maravilha, por exemplo, depois a gente vai vir nesse assunto mais do Plaude. Já existe um gravador de voz. Então eles não criaram nada do que não existe. Ele só juntou uma coisa com a outra. Ele juntou um gravador com a IA. E ele fez a mágica. Ele fez um nexo de uma coisa que não tinha nada a ver com uma outra coisa. E juntou e formou um negócio incrível. O iFood, ele juntou o motoboy, que já existia, junto com o restaurante, e deu o que é hoje uma das maiores marcas do Brasil. Então, entende que é muito... As maiores marcas que a gente imagina são as marcas que são mais óbvias. E veio juntando mais coisas, né? Exato. O iFood Porque hoje não é entrega iFood. tudo, né? Exato, hoje o iFood não é iFood. Eles até tiveram um problema de marca, né? Porque eles criaram uma coisa querendo vender iFood e hoje vende ração. Não, até cartão. Vende tudo. Vende tudo, vende Esse é tudo. um cartão benefício, tá? Exato, A gente então... usa, inclusive. E aí, pra mim, é isso. O nexialista é a pessoa que junta as coisas que não fazem o menor sentido. E a J7 tem essa cabeça de nexialista. Eu, às vezes, dou pro time uns desafios, falo, cara, se virem. Ah, mas eu não sei. Também não sei. Esse é o desafio. Não saber. Nexalista, gostei dessa Também gostei, dessa vou ideia. começar a usar isso aí. Muito legal. Vamos falar desse negocinho aí. Ah, Fala aí. O Plaude. que é isso, afinal? Calma aí, vamos lá. Do porquê da inteligência artificial entrar na vida da Jaque. legal. E você se interessar por inteligência artificial. Além do óbvio, puta, é um negócio que vai estar no meu meio. Assim, vamos partir para além do óbvio, Aham. vai. Eu sinto que a inteligência artificial é como o marketing digital lá atrás, a internet, sabe? Como surgiu, que ninguém sabia o que era. Quando eu comecei a J7, ninguém sabia o que era. Aí todo mundo falava uma coisa, todo mundo era especialista, todo mundo ia pra um lado, isso, aquilo. Só que todo mundo tava surfando a mesma onda que ninguém sabia pra onde ia dar. E lá atrás, eu não usei isso de uma forma intencional, até porque eu não tinha conhecimento, não tinha espaço, não tinha dinheiro, então não tinha tudo que eu tenho hoje. E aí, há 3 anos atrás, foi quando eu fiz meu primeiro post de inteligência artificial. Porque eu já via acontecendo algumas coisas, e eu falava, cara, eu não posso perder essa onda, porque não vai ser uma onda. Porque a inteligência artificial já existe há muito tempo. O que existe agora é que a gente tem acesso, como meros mortais. Mas tudo que a gente usa tem inteligência Não, a artificial. gente tá no começo, tá? A gente tá na base, porque isso aqui ainda vai vir e não vai cair. Isso Não, aqui vai não é uma onda, Não exato. é uma onda. É um mar. assustador, inclusive. Exato. Então eu já via que isso não era uma onda, era só uma coisa nova que a gente tinha acesso. Né? Então, por exemplo, sei lá, a gente faz exame. Quantos programas existem com inteligência artificial para analisar o raio-x, as coisas que existem há muitas décadas. Então já existia, só que a gente não tinha acesso. E agora veio com acesso pra gente. Então eu comecei a analisar, eu tenho vários amigos que falavam sobre isso já, que presta atenção disso, e eu, mais uma coisa, meu Deus. Galera, tá bom. E aí quando começou a eu olhar para aquele lugar, porque eu não queria passar por hype, eu não queria ser a pessoa que tava falando de por hype, porque todo mundo tá falando. Eu odeio ser essa pessoa, tá todo mundo falando do isso, eu vou falar daquilo, tá todo mundo falando... Não, eu não sou essa pessoa. E eu falei, como que eu vou ter base e falar de não do zero? Tipo, ser uma sequência do meu trabalho. E eu comecei a bater a cabeça, e falei, cara, eu aceito que falar de porque eu não sou a pessoa da técnica, não vou ficar entrando, criando agente, eu não sou essa pessoa. Mas como que eu vou falar de com propriedade? E aí eu comecei a associar, né, fazer o nexo entre uma coisa e a outra. Eu falei, cara, a IA pra mim é comunicação. Por quê? Se você não sabe se comunicar com uma pessoa, você não vai saber se comunicar com um robô. E aí fez tudo mágica pra mim. E aí o start foi esse ano, no começo do ano. Eu já vinha falando, as pessoas já vinham me convidando pra falar sobre IA, mas eu não tinha essa clareza. E aí esse começo de ano eu falei, cara, então tá bom. Então agora eu não vou ser especialista de IA, eu vou ser especialista em comunicação. Desde dança, que tem a ver com comunicação, desde fala, de oratória, de tudo. E a IA vai ser parte da comunicação, porque ela, no final do dia, é sobre isso. Então, ao meu ver, a IA é o quê? Ela traz o raciocínio humano pra prática, para que a gente consiga evoluir como seres humanos. E quem não sabe falar com seres humanos não vai saber falar com IA. Porque eu tenho certeza que vocês usam chat, usam o Perplexity, usam, enfim, todas essas IAs que são disponíveis como LLMs. E às vezes ela não sai o que você pede. Você fala, caraca, nossa, nada a ver. Prompt tá errado, a gente não Pedi uma consegue. coisa, ela foi pro outro lado. Nossa, que é a burra. E aí eu até postei esses dias um corte que se você é uma pessoa burra, você vai ser uma pessoa burra com IA. A IA não vai solucionar os seus problemas. Ela é só uma ferramenta. Sabe quando você tem uma caixa de ferramenta e você quer bater o martelo?
Ou você quer arrancar com alicate? Se você tentar arrancar um prego com um martelo, talvez não vá sair. Se você tentar bater um martelo com um alicate, também não vai. Então, assim, a ideia é que você tem que usar cada ferramenta para uma coisa. Então, nasceu assim a Jaque com a IA. Eu curiosa, sabendo que eu precisava me preparar para isso. Sou muito inovadora, gosto de estar sempre à frente do tempo, mas agora eu estou muito mais definida com comunicação e inteligência artificial. Então, o que que eu posso te ajudar através da comunicação a usar a IA de uma forma melhor? Porque no final do dia, todos os negócios são através da comunicação, sejam eles pequenos, grandes, gigantes, enfim. E aí o Cloud veio na minha vida quando eu palestrei lá no Corinthians e um amigo me mandou o meu resumo da minha palestra. Aí eu falei, o que que é isso? Gente, ele queria até um mapa mental do meu negócio. E um monte de gente já tava falando, mas eu tava tipo, ai, pra que isso, gente? Mais uma coisa que a gente tem que comprar, que os caras falaram que precisa comprar. Não dei moral. Até um dia que um cliente chegou pra mim e falou assim, cara, você não tem, você precisa ter. Você é muito besta que você não tem só R$ 1.000, você tá perdendo dinheiro. Se o cliente fala que você não tem uma coisa, cara, você precisa ter, né? Aí eu liguei pro hoje, é meu sócio, eu liguei pra ele e falei, ele me passou o contato, eu liguei pra ele e falei, olha, eu quero comprar esse negócio aí que ele falou, só que eu não vou saber usar, porque tem 2 botões. E eu não vou saber usar. E aí eu vou me sentir burra. Aí ele falou, não, beleza, eu te vendo e eu falei, eu compro, mas você me dá 2 horas de treinamento de como usa isso. Porque eu vou divulgar pros meus amigos e eles vão perguntar e eu não vou saber falar. Eu não gosto de ser burra. Uma coisa é ser burra com o que você não sabe, outra coisa é ser burra com o que você pode saber, aprender. E não tinha nada na rede social, ainda não tinha nada do Cloud. Isso foi em novembro do ano passado. E foi isso. Ele me ensinou, postei, vendi uns 15. Aí ele falou, putz, essa menina é boa. E eu tinha, sei lá, 3.000 seguidores. Aí ele falou, essa menina é boa. Eu falei, ó, gravei um conteúdo bom pra você, nananã. Aí beleza. No outro dia a gente foi num evento, chamado G4 Valley. Bem grande, pra 9.000 pessoas. E a gente tava no Atlas. Você foi, não foi nesse evento? Foi? Você tava no Atlas? Não, tava embaixo. Tava embaixo. Tava, no Atlas a gente fez tanta bagunça. Eu conheci o Lucas. E ele tava vendendo o Cloud. Ele que trouxe o Cloud pro Brasil em fevereiro. Como cliente. E aí, o que que ele fez? Ele vendeu 150 Clouds no presencial lá no G4. Caraca. E aí, eu tinha virado meio que amiga dele 2 dias antes. Eu falei, me dá aí também. Eu lembro que eu saía com a caixa. Eu quero isso, eu quero isso. A gente vendendo, sem stand. A gente vendendo, parecendo o metrô que a gente tava vendendo as coisas ali. Vendeu muito, 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 muito. E a gente falou, legal. 2 dias depois, a gente sentou pra conversar. E eles são zero aparentes. E eu falei, cara, esse negócio é muito bom, mas se vocês não aparecerem, não vai adiantar nada. E aí foi quando eu entrei na empresa, que a gente criou uma empresa chamada Produtos com IA para revender o Cloud. Criei a empresa, comecei a divulgar muito. A gente chegou no Joel J, Flávio Augusto, Thiago Nigro, Thales, Alfredo Nardon, o Eric Chibata, enfim, cara, todos esses grandes players do mercado, porque eles não conheciam, através do marketing, da comunicação. E depois, a marca chegou pra gente e falou, cara, vocês estão ficando muito grandes. A gente não tem representação aí no Brasil. A gente precisa que vocês cuidem da nossa marca também, como Cloud Oficial Brasil. E aí, os meninos não são dessa área, eles estavam revendendo o produto, a gente desativou a Produtos com IA. E aí, eu, como J7, assumi toda a operação de marketing growth da Cloud Brasil. Caramba, que legal. Foi assim a história, Que que faz case nem 8 bacana. meses. Mas explica pra quem tá assistindo, a gente não sabe o que é o Cloud. Mostra aí. Ó, o Cloud, pra quem não sabe, ele é um gravador de voz com inteligência artificial. Ele grava, transcreve, resume e cria mapas mentais do que vocês quiserem. Então, por exemplo, esse podcast. Se você quiser, eu deixo aqui o link pra você Boa, separar boa, boa. do nosso podcast. Tem cupom? Vai ter Tem desconto? cupom? Ah, vai ter desconto também pra você. Vou colocar tudo aqui. E vou colocar o resumo desse podcast pra vocês entenderem que ele literalmente grava como um gravador de voz e depois traz um mapa mental, traz os principais insights, você consegue perguntar pra ele. E qual que é o grande diferencial do Cloud? Por que que eu vi tanto brilho nos olhos quando eu comecei a trabalhar com o Cloud? Que não é o que ele faz, é o que você faz com ele, o que ele te entrega. Então, o desafio, por exemplo, de todas as LLMs, que são o ChatGPT, o Gemini, o Grok, enfim, todas essas IAs, é que ele não tem contexto. Inteligência artificial é sobre contexto e repertório. Então, o Cloud, ele estava aqui com a gente no podcast, ele está aqui. Então, ele sabe do que eu falei, dos desafios, da J7, de vocês e tudo mais. É só eu escrever e mandar para o chat, e o chat já vai saber tudo isso. Eu não vou precisar falar, olha, participei de um podcast lá com os meninos, eles perguntaram isso, isso, isso. Entende o tempo que eu ia falar sobre isso? Ia levar muito mais tempo. E a ideia é que encurte esse tempo. Então, você não precisa sair de uma reunião, enviar ata, ficar anotando isso, aquilo. Ele te deixa no presente, porque ele faz com que você economize muito tempo. E aí ele tem 2 versões, né? Essa daqui, que é o coloca atrás do celular, e essa daqui, que é o PIN. Essa do PIN é a mesma função, os dois. Ele é só mais vestível, mais estilizado. Qual que é a diferença dos dois?
Esse daqui, quando tá atrás do celular, ele grava ligação por telefone. E esse daqui não. Então essa é a única diferença desses dois gadgets da Cloud. E o software deles é muito bom. E todas, já sei que tem um monte de gente perguntando e com dúvidas de mas meu celular grava, mas o iPhone faz isso, mas meu Samsung tem essa função. Todo mundo pergunta isso, né? Tem, de gravação. Mas ele não é um gravador de voz. Seu celular não é um gravador de voz. Ele tem um gravador de voz. Ele não é um gravador de voz. Qual que é a diferença? Primeiro, a única coisa que os celulares não conseguiram solucionar de dor de nós seres humanos que nem vão é a bateria e a memória. Porque eles ganham com isso. É na recorrência que eles ganham de bateria e de memória. Na troca, no carregador, no asset e tudo mais. Então, o Cloud, ele grava 30 horas de gravação contínua. Então, se eu começar a gravar ele hoje, até daqui 30 horas ele vai continuar gravando. E ele tem 64 GB de memória. E quando você contrata o plano, é ilimitado. Então, imagina, eu tô ali numa palestra. Isso gratuito. Então, 30 horas, 64 gigas gratuito. Gratuito. Isso. Comprando, você já tem acesso a isso. Exatamente. Tá. E aí, qual que é a Por ideia? mês. Por mês. Não, por mês não. Isso daqui é dentro do aplicativo, Tá dentro bom. do hardware. Então, Tá. 30 horas de gravação contínua de bateria e 64 GB. GB. E aí ele tem 3 planos. Um plano gratuito, que nem todas as IAs, né? Plano gratuito de 300 minutos. E aí você consegue gravar por mês 300 minutos, que é resumir, né? Então você cria com o mapa mental, resume tudo mais, 300 minutos. E aí tem 2 outros planos, que é de 1.200 minutos ou ilimitado. Nós, como empresários, normalmente, grande parte deles usam ilimitado. Que tá na faixa, eu não sei exatamente o valor, porque eu comprei lá atrás e vai mudando pelo dólar, mas é custo em real. Que sai em média R$1.000 ali, que não é nem R$100 por mês. Então, assim, é um valor... Isso é por ano. Tá. Então, é um valor muito baixo para um assistente pessoal. Que você sai de uma reunião, você já vai ter tudo isso. E como que eu uso o Jack, né, no meu dia a dia? Para criação de conteúdo, para falar com ele sozinha. Sabe quando você sai de uma reunião e tem 1 milhão de ideias? E aí você manda um áudio pra você mesmo no seu grupo do WhatsApp, que todo mundo tem um grupo com você mesmo no WhatsApp. Só que esse grupo no WhatsApp, ele não é inteligente. Então ele fica lá. Você volta no áudio? Não. Jamais, ninguém volta. Por quê? Porque tá lá. Então, o que me brilhou os olhos de ser cliente primeiro, antes de ser head hoje de marketing, é que ele não era um celular, não era um aplicativo. Porque eu tô aqui com você, eu só apertei e tá gravando. Pronto, acabou. Sabe? Então não é uma coisa que eu preciso só um minutinho. Aí eu abri o WhatsApp, abri coisa, chega a mensagem, chega a notificação, eu me perco, eu vou pra um lado pro outro. Então, pra ficar dando com um caderninho pra cima e pra baixo. Exato. Então, para os maiores empresários, assim, todos esses que a gente chegou, e aí que você perguntou, né, de acesso. Obviamente, eu já cheguei com alguns relacionamentos, a gente chegou no Neymar pai. Eu mandei pra minha mãe, não sabia quem é ele, né, obviamente. Aí eu mandei pra ela, quem é esse? Aí eu mandei pro meu pai, ele, meu Deus, isso aqui. Então, assim, os acessos, eles vão acontecendo. Mas, de novo, se lá atrás eu não investisse em networking, a Plaud não estaria onde ela está hoje. Então, hoje na Plaud, a nossa ideia é furar bolhas de comunidades. Porque o produto ainda é pouco conhecido, a marca é internacional, tem mais de 1 milhão de usuários, mais de 100 mil usuários só aqui no Brasil nesses últimos meses. Então, a gente está fazendo um trabalho muito legal. Só que é disso, de um produto muito bom e o marketing de comunicação. Então, a gente está nos ambientes certos, onde as pessoas certas vão falar do nosso produto. Não adianta nada. A gente já negou alguns eventos de... já que a gente só quer que você exponha o produto lá. Cara, eu não vou expor o produto. Ninguém conhece o produto ainda. As pessoas vão achar que é um power bank. As pessoas vão achar que é uma carteira de cartão de crédito. Eu preciso explicar do produto. Então, a gente está tendo todo o cuidado, e você perguntou do diferencial da J7, a gente tem todo o cuidado de colocar a marca onde ela possa ser vista de uma forma certa. Porque imagina, se eu só colocasse aqui o Cloud e gravasse e falasse dele, ninguém entende nada. Então, a gente precisa estar nesse momento de awareness, né? Então, a gente bateu 10 milhões de views em um vídeo. A gente já chegou em todos os grandes empresários que todo mundo quer acessar. A gente ficou lá no Joel explicando para ele, 3 horas explicando para ele como ele ia conseguir colocar dentro das comunidades, dentro da House que a gente encontrou. Assim, todos os ambientes que a gente possa conectar empresários, a gente faz como marca Plaud. Então, em breve a gente vai ter um evento também da Plaud. Boa. Que a ideia é trazer a marca como um parceiro estratégico do empresário. Porque ela salva tempo, que é o que a gente não tem. A gente se encontrou lá na House e... Vamos fazer um evento lá? Vamos. Aí, Vitor, você vai assistir a gente e, ó... Vamos fazer um evento lá. O Vitor é parceiraço, eu adoro demais. Gente boa demais. Todo mundo tem um medo, a gente ouve muita gente falar assim, mas muitas pessoas perderão o emprego para inteligência artificial. O que você pensa desse assunto, assim? Como eu falei lá do corte, a IA, eu acredito que ela vai ser a seleção natural real, assim.
Porque não dá pra mais meter o louco. Não vai dar mais pra meter o louco. De tipo, não, eu sou bom. Sabe quando você falava que você tinha um inglês intermediário e não tinha? Você tinha um Mentia no Word. currículo. Não tem mais como mentir no currículo. Então vai ser a seleção natural. Quem é bom vai ser bom, quem vai ser ruim vai ser substituído. Eu penso que a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano. Mas o ser humano será substituído pelo ser humano que sabe usar a inteligência artificial. É isso. Quem é bom vai continuar sendo bom com a IA. Quem é ruim vai ser substituído porque a IA vai fazer o que ela já faz. Então, de ideia assim, que bom que a IA veio para nos ajudar a fazer coisas que, por exemplo, e é só a gente associar a IA com a internet lá atrás. A gente mandava carta. Aí você fala, com nossos pais, eu não quero mais. Hoje algum pai vive sem WhatsApp. Se você De não forma manda. alguma. Sabe, então assim, só que isso a gente viu faz 20 anos. Eu mesmo sendo nova, vivia a internet de escada. A internet eu só podia usar de domingo depois do almoço. Nossa, lembra do cabo? De madrugada. De madrugada, meu Ai. computador tinha capa, porque a gente não usava muito, então tinha Não, capa. pior que a capa. Lembra daquela tela que deixava mais escura? Você lembra disso daí? Por Nossa. causa É tipo da de celular, é tipo... luminosidade, né? Porque esse computador vai queimar sua vista. É. E a gente usava, tipo assim, 2 horas por semana o computador. Era triste o Eu negócio. vivia esse mundo. E todo mundo falava, nossa, isso daí vai acabar com o mundo, isso daí vai substituir muita gente e tudo mais. Hoje, quem não trabalha com internet? É. Onde tá? Pedreiro, engenheiro, coisas profissionais assim. Obviamente, já tem máquinas que fazem grande parte do trabalho deles com IA. Então leva muito tempo pra chegar lá. Só que a IA, ela encurtou muito tempo. A gente levou 20 anos pra chegar onde a gente chegou. 27 anos, né? Agora, 27 anos pra chegar onde a gente chegou com a internet. A IA vai fazer isso em 2 meses. É isso que as pessoas vão entendendo. Tudo que a gente chegou até aqui com a internet, cara, foram 30 anos de internet. Beleza. Levou 30 anos. A IA vai fazer em 3 meses. É literalmente assim. Que é o que ela já vem fazendo? Você vê vídeos, a gente usa, inclusive de dica aqui pra vocês, não sei se vocês conhecem, chama Opus Clip. Conheço pra Conhece? cortes. Pra cortes. Falei pra você hoje, né? Cara, ela é perfeita pra podcast. Você coloca o podcast, ela vai cortar exatamente no trecho perfeito pra você. E já traz O insight. o insight dos principais pontos do... Ele pega o vídeo geral e ele traz, assim, dentro de uma análise da inteligência artificial, qual é o melhor Pra viralizar. pra viralizar. Qual é o melhor corte pra viralizar. Ele traz, inclusive, tipo, com estrelas, 5 estrelas e tal. E já traz... se eu não me engano, ele traz até a legenda. A legenda, tudo, já pronto. Traz a Corte, legenda corta normal. de câmera, tudo. E aí você imagina, eu tenho uma empresa de marketing, a gente edita vídeos lá dentro da Jeta 7. No mínimo, era umas 5 horas pra pessoa fazer isso e ela não conseguiria chegar nessa exatidão, porque não tem como você saber se vai viralizar ou não, porque a pessoa não entende o assunto e tudo mais. Ela levaria no mínimo 5 horas pra fazer 10 cortes. Com um botão, a Opus faz 40 vídeos. Assim. Em um minuto. Caracas, é Vai, assustador, 2 né? minutos. Com um botão. Então, assim, entende que ele não substituiu o meu editor de vídeo, mas o meu editor de vídeo ganhou muito mais tempo e escala pra que ele olhasse só naquele detalhe e falasse, tá, aqui não ficou bom, então vamos ajustar aqui. Então, meu editor de vídeo não parou de trabalhar. Ele só potencializou o trabalho dele, ou seja, ele é muito mais eficiente no trabalho dele. Então, quem entender isso, que a IA não vai substituir, ela vai deixar de fazer aquele trabalho de que não precisa do ser humano, sabe? De, sei lá, preencher planilha. Cara, não. Eu não quero fazer isso, eu quero viver, eu quero evoluir, eu quero mexer ponteiro, sabe? Então, eu acredito que as pessoas que não entenderem isso vão levar tempo, só que não vai dar mais tempo. Então, é diferente da internet, que deu tempo pra você se adaptar. A IA não vai dar mais tempo pra isso. Boa. Você tá em vários palcos, né? Você foi visto Agora. aí. Hoje, inclusive, foi hoje ou ontem que você postou que vai estar com a... Com a Alexandra Casani. maravilhosa, Flormel. Eu sou muito fã dela. Acho que é a maior empresa hoje de alimentos saudáveis, talvez assim, né? Uma das maiores, eu acredito. Ela que eu conheci no Shark, que eu fiquei, nossa, eu tremia na base. Aí eu disse, tá tudo bem? Eu falei, não. Eu vou palestrar no evento dela, eu tava suando frio. Eu assisti uma palestra dela também, ela é maravilhosa. Fantástico. E o que te move nesses palcos, assim? Por que você tá lá? Por que você escolheu isso? Olha, não sei se vocês acreditam em Deus, Sim, mas sem dúvida. Deus me... Esses dias eu falei para uns amigos que eu falei, Deus sempre me colocou nesse lugar, e aí eu ia achando que era um dom, que era, não, mas todo mundo fala que eu sou boa, mas faz parte do meu trabalho, ok. E aí quando eu entendi que aquele era o meu propósito, foi onde destravou todos os palcos, e foi recente, tá? Faz pouquíssimo tempo, foi esse ano. Contando um pouco mais de Jaque, né? Eu já passei desses 12 anos, mais de 12 anos empreendendo, eu já passei muito perrengue de burnout, depressão, ansiedade e desilusão mesmo. A J7 nunca faliu, nunca chegou nem perto disso, mas a Jaque já. A Jaque já quebrou várias vezes, sabe? A J7 nunca, mas a Jaque já quebrou muitas vezes. E eu nunca
mostrei, eu nunca demonstrei, porque eu não tinha pra quem demonstrar. E por isso que eu gosto tanto de comunidades também, porque você pode ser um pouco mais vulnerável. De, cara, tá difícil contratar, cara, tá difícil isso, tá difícil aquilo. Então você pode mostrar suas dores ali, né, pra comunidade. E eu criei meu próprio palco ano passado, com a intenção de Que eu ajudar as fui, pessoas. inclusive. Aham, Foi top, maravilhoso. foi maravilhoso. Você gostou? Baita aula, demais, demais. E Foi lá era. que eu comecei a ter um pouco mais de... Eu lembro. é, Qual que é a palavra que eu posso usar? Não é vontade, mas assim... Eu entendi que aquilo era o meu trabalho. Era parte do É trabalho, né? parte do meu trabalho. Gravar vídeo é parte do meu trabalho. Isso. Aparecer um pouco na rede social é o meu trabalho. Não, e Então... você faz super bem isso. E é isso. E talvez o meu propósito, talvez não, né? O meu propósito é exatamente isso. Entregar para as pessoas o legado delas através da comunicação. Porque esse ano, no começo do ano, eu tava muito. Aconteceram muitas coisas, tudo mais, aplaudes crescendo e tudo mais. Eu falava, cara, pra onde eu quero ir? Será que é pra isso? Que é pra IA, pra tecnologia, pra isso? Muitas oportunidades. Quanto mais você cresce, mais oportunidades aparecem. Uhum. E a gente gosta, né, de oportunidades. Você fala, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente se perde por muitas das vezes. E aí, no final do ano, eu falei, cara, esse ano eu vou focar em autoconhecimento. Porque eu tinha me perdido muito, muito, muito. De ouvir outras pessoas, de fazer o que não fazia sentido pra mim como pessoa e tudo mais. Nada que eu fazia era contra o que eu acreditava, mas era muito mais barulho do que... No sentido do que eu ouvia, o que as outras pessoas enxergavam em mim, do que eu me enxergava. E eu fiquei focada nesse autoconhecimento, fiz constelação familiar, fiz tudo. Meditação, terapia, tudo que você puder me dar pra eu me autoconhecer, eu fiz. E aí eu fiz uma imersão chamada Lotus, de 3 dias, de um querido amigo, Rodrigo Fonseca. E eu conheci ele no evento. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, lá na resenha do Gabi. Ele olhou pra minha cara e falou assim, o que você faz? Eu falei, vamos marcar um café? Eu falei, vamos. E aí depois a gente foi no café, eu cheguei no escritório dele, aí ele, nossa, tá precisando, né? Tô vendo que você tá meio perdida, já me autoanalisou. E eu assim, ó, que bom que você sabe. E ele já fez essa autoanálise em mim, essa análise, né, em mim, e eu já fiz essa autoanálise. Ele falou, cara, você precisa estar no meu evento. Eu falei, não, evitei Mais primeiro. um. Mais um. 3 dias? Tá louca? 3 dias, dormi lá, não tem como. E aí, o primeiro eu neguei, que a gente nega, né? O primeiro falou, não vai dar, tô cheio de... Minha agenda tá complicada, nananã. Aí ele falou, não, beleza. Aí ele mandou um áudio assim, porque se você quer se transformar sua vida mesmo, você tá evitando, né? Tipo, bem pai. Eu falei, nossa. Juro, eu falei, nossa, tá. Aí eu falei, vamos no próximo. Aí fui no próximo. Deus, tudo no tempo certo pra que dê certo. E aí eu fui no próximo, e assim, foi transformador na minha vida. Eu indico pra todo Lotus. mundo. Lotus. É uma imersão de inteligência emocional. E ali eu fui do fundo do poço até o céu, assim, da Jaque. Ali eu entendi o meu propósito. Do que eu precisava deixar de fazer pra entregar do que eu precisava fazer. E aí você vai pra sua infância, você vai para os traumas, para os desafios, pra tudo que você passou. E aí tinha uma outra sequência, que é o legado, que é ali onde você encontra literalmente seu legado. E ali foi onde eu encontrei meu propósito de, cara, pra mim, estar num palco, o palco sempre foi meu. Eu sempre amei estar no palco. O palco sempre foi meu. Eu amo estar no palco. E por muitas das vezes eu negava o palco no meu inconsciente, sabe? Tipo, não, é meu lugar, mas deixa eu ficar aqui quietinha e tudo mais. Por evitar o medo, a frustração, os desafios e muitas das coisas. Porque nós, como empresários, a gente tem esse momento, né? De, tipo, às vezes dar um passo pra trás e falar, será que é ali mesmo que eu quero ir? E aí eu falo que é um passo pra trás pra pegar impulso pra ir pra frente, né? Então aconteceu isso. E aí hoje eu tenho clareza que o meu propósito é transformar as pessoas através da comunicação. Como você foi transformada lá atrás de... Às vezes é uma frase que você olha e fala, caraca, é mesmo? Por que eu não tô fazendo isso? Que talvez, se lá atrás você não pensasse nisso, eu ia colocar mais força pra gravar no YouTube, pra compartilhar, pra aparecer, pra ter um podcast, enfim, pra fazer tudo isso. Então esse é o meu propósito hoje, como pessoa, estar no palco. Pra mim é ajudar as outras pessoas a subir no palco. Porque eu falo, ninguém me deu palco, agora eu quero que todo mundo suba no meu palco. Boa. Você falou de propósito, você falou de comunidade e a gente estava batendo um papo no off de que você vai lançar sua comunidade agora. Sim. Fala um pouco sobre ela. Tem muito a ver com o meu propósito, porque eu tava, por esses meses, evitando. Todo mundo falando, você tem que ter sua comunidade. E eu via muita gente do meu lado criando comunidade sem propósito, só porque tava todo mundo criando. E eu não sou a pessoa, como eu falei, de que tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. E eu falava, cara, eu não quero fazer uma comunidade só pra falar que eu tenho uma comunidade, pra ganhar dinheiro com educação e pra isso. Não quero. E aí, o Nasceu, que já existia há mais de um ano, já tá tudo desenhado há mais de um ano, só que agora eu vou colocar força e vai nascer. E vários podcasts, inclusive, que eu fui falando, ia falando pra tirar da minha cabeça, sabe? Pra me colocar na coragem. Vai nascer o Founder Growth Club,
que é o objetivo nosso, essa é a maior comunidade de alavancar as pessoas como marcas, mas primeiro focado nas pessoas. Então, nosso objetivo é todo mundo tá em comunidades de negócios. O meu objetivo é focar na pessoa, porque muitas das vezes a pessoa tá igual a Jaque lá atrás, doente, com burnout, com depressão, com vários desafios, mas o negócio está evoluindo. Só que uma hora o negócio não sustenta se o founder não estiver bem direcionado. E aí a ideia da comunidade é ter comunicação, oratória, posicionamento, inteligência emocional, inteligência artificial, relacionamentos, amizades. Porque se o founder não tá bem, a empresa não vai estar bem. Porque a empresa é um reflexo do founder. E aí a nossa ideia é trazer isso aplicável. Então, eu sou muito prática. Então, a gente tá construindo ontem, eu tava desenhando isso. Eu não conheço nenhuma, eu participo de muitas, mas eu não conheço nenhuma que não é de IA e que tenha IA embarcada no primeiro step, assim. Então, vai ser 100% personalizada com a IA inserida dentro disso, para que as pessoas tenham uma experiência fantástica com a IA já pronta. Não é uma coisa que eu vou te ensinar a fazer, é o que eu vou te entregar ela já pronta. Então, por isso que ela também demorou um pouco para nascer. Mas a ideia é isso. E um ponto também que eu acho importante falar aqui é que eu sinto que as pessoas acham que comunidades pode ser uma concorrente da outra. Tipo, se você participa do G4, você não pode ir pra MLS. Se você participa da MLS, você não pode ir no resenha. Se você não vai na resenha, você não pode ir no BNI. Se você vai no BNI, você não pode ir na House. E aí eu fico assim, eu vou em todas, né? Acho que deu pra perceber. Mas talvez esse seja o meu grande diferencial, como o Sim. Jaque, de estar em todas. Por quê? Lá atrás, até surgiu uma trend esses dias do Orkut, falando que o Orkut ia voltar e nananã. E, cara, desde o Orkut existem comunidades. Sim. E tinha gente que, tipo assim, acabava o limite de participar de tanta comunidade, né? A comunidade do Pão com Ovo, a comunidade do Odeio Acordar Cedo, a comunidade do Beach Tênis, a comunidade de tudo. E as pessoas ainda não entenderam que elas precisam participar de várias comunidades, não uma só. Então, o Founder Growth Club é para ensinar você a usar as comunidades como devem ser usadas. Não de concorrência. Porque você precisa estar em todas. Então, não é porque você joga bola que você não pode jogar beach tênis, porque você come frango, você não pode comer carne. Entende? As pessoas criaram essa rixa. E pra mim não tem essa rixa. Eu lembro que quando eu comecei a ir na resenha, depois que eu tava no G4, nossa, mas você mudou? Não vai mais no G4? Eu falava, gente, não tô entendendo. É tipo Palmeiras e Corinthians, sabe? Não pode ser. Aí eu falava, beleza, depois eu fui pra MLS. Nossa, mas agora você não é mais do G4, agora nem da resenha, agora não. Falei, gente, mas o que acontece? Não pode ser de várias comunidades? E aí eu quero desmistificar isso dentro do Founder Growth Club, que você precisa entender que comunidades são pessoas, e quanto mais pessoas você conhecer e se relacionar, mais negócios, oportunidades você vai ter. E é isso. Boa. É Show de uma bola. somatória, né? É. Acho que é muito importante somar e utilizar toda essa sua habilidade de comunicação para desmistificar tudo isso daí, porque de fato existe muito forte isso, né? E no meu evento que o Edgar foi, ele viu, né? Na prática que a gente ensina. Sim, E na vai ter prática, total. muito, muito na prática isso. Porque pra mim é isso, a comunidade fala, eu vou mostrar uma planilha pra você. Tá, e aí, como eu aplico? E eu fico tipo, gente, eu não sei aplicar. Então a ideia é na prática mesmo. Sim, que é importante, né? Teoria qualquer pessoa pode pegar e ler, enfim. Mas a prática e voltado para o ser humano, eu acho que é um baita diferencial. É isso. É porque o que tem de mentor de De nessa palco, era de literalmente. inteligência artificial, cara, que o cara nunca viveu, o cara fala sobre negócio, não tem um CNPJ aberto, sabe? Não tem. Putz, tá difícil o E eu negócio. queria ir longe disso. Por isso que eu levei tempo. Eu sei que a minha comunidade, eu falei que a meta até o final do ano é 50. E aí eu mostrei pra você e falei, essa meta vai acabar, né? Você sabe. Eu falei, eu sei. Mas a ideia é ser algo bem do que a gente fez lá no Creators Expert, bem prático, assim, para que de fato transforme não só a sua vida como profissional, mas como pessoa. Você vai viajar, você quer gravar um conteúdo, você vai viajar, você quer mostrar para as pessoas o seu trabalho. O Johnny Martins faz muito bem isso, Sim. né? Como você mostra o seu trabalho viajando, como você mostra o valor agregado nas suas palestras, eventos e tudo mais. Então, eu acredito que isso é muito fantástico. Boa. Mais alguma pergunta? Nossa, tem várias aqui, cara. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês Ixi. usam? E acho que é a Posso primeira vez, fazer? hein? Pode. Então tá bom. Como vocês usam a marca pessoal de vocês hoje? Como eu uso a minha marca, Não é Instagram, tá? A marca pessoal não é Instagram. tá. Ela já deu uma aula para nós aqui sobre isso. Não, a pergunta é como eu uso. Assim, tudo que eu faço na minha vida tem uma intenção, claro, e eu uso muito a minha marca pessoal para elevar o meu negócio também. Eu acho que criar conexões.
eu sou um cara assim que isso aqui é pra gente criar uma conexão, que talvez a gente não tivesse, a gente se conhece, tá? Mas a gente não é Bate próximo. uma hora batendo papo. Mas eu acho que mais do que tudo pra elevar o negócio do outro, sabe? Legal. Então eu sempre tento, mais do que me beneficiar, beneficiar a pessoa com a qual eu tô Ser conversando. interessada, né? Exatamente. Então assim, você vê que a gente tá te provocando aqui, o que é a J7, o que é o Cloud. Porque na realidade isso aqui eu tô sendo interessado nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, até certo ponto, evidentemente. Mas eu uso dessa forma, não sei se era mais ou menos nessa linha que você queria a resposta. É bom ouvir de outras pessoas, que é isso, a gente faz pesquisa de mercado. Eu já sou... Eu vou te responder com respostas que eu recebi. Uhum. Tá? Bom, nós somos sócios na Legal Comply no Dopp Dolata, né? Que é um escritório de advocacia. Então, eu já tive muitas devolutivas enquanto advogado sobre a positividade que eu trouxe para o negócio das pessoas ou até para a vida pessoal dela, né? Sendo ali um porto seguro, né? Então, é aquela questão da autoridade. Então, eu gosto de receber essa devolutiva, eu gosto que o meu cliente ele tenha isso. Legal. Né? Ele saber que do lado de cá tem um escritório de advocacia, tem um advogado, mas tem um ser humano que está pensando ali no problema dele e que a gente fala muito, né? Quando a gente trabalha na advocacia, a gente trabalha só com problemas, né? Então a gente tem que ser meio psicólogo também, entender, se pôr no lugar da pessoa, entender o que ela está passando e desenvolver ali uma estratégia, uma saída para o problema dela, né? Então eu recebi algumas evolutivas nesse sentido, de trazer confiança, pô, posso contar contigo, seja a hora que for. Então eu trabalho minha marca pessoal nesse sentido, de poder o meu cliente lembrar de mim e falar, pô, o Daniel tá lá, o Edgar tá lá, a história dos caras vão servir a gente na hora que a gente precisar. Sabe? Tipo, eu quero passar essa confiança. Então eu tento trabalhar isso daí. Eu sou um pouco mais off nas redes sociais, mas eu gosto de ser presente na vida pessoal da pessoa. Né? Então é isso. E eu te devolvo com uma outra pergunta. Vamos lá, A virou um gente bate-bola. conhece muito pouco, muito pouco. Uhum. Qual é a sua visão da gente? Legal. Tá, o Daniel você que tá conhecendo hoje, eu acredito, né? Mas eu se conhece a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes. E como você vê que eu trabalho a minha marca pessoal? Legal. E o mais legal disso tudo de vocês falando, que é muito parecido com o que a gente falou aqui, né? Que eu falei durante o podcast, que é sobre servir. Né? E a marca pessoal não é sobre o Instagram, que nem você falou, eu sou low profile e tá tudo bem, você ainda existe como pessoa. E principalmente na área de direito, advocacia, marketing também, a gente é muito psicólogo, as pessoas compram a gente. Então, não tem como, não é uma commodity que a gente vende o nosso conhecimento. Então, nosso conhecimento as pessoas nos compram. Sobre você, eu sempre enxerguei você, desde que a gente conheceu, como uma pessoa pra frente, desenvolvida, até quando você mandava lá nos grupos o vídeo que saiu do YouTube, isso, aquilo e tudo mais. Então, uma pessoa disponível, porque eu acredito que esse também é um ponto muito importante no sentido de não ser disponível pra todo mundo, mas ser disponível pra troca, estar presente. O acesso se ganha, né? Exatamente. Você falou é um ponto importante, sim. Exatamente. Eu não tô disponível para todo mundo. Não é pra Tem eu gente também. que manda mensagem e eu, sinceramente, eu não respondo porque... E uma coisa que eu aprendi com os grandes, e isso eu sempre falo pra quem tá começando, que é, os grandes, eles têm tempo pra você. Os pequenos que acham que não tem tempo. Então, sabe aquele amigo que você sabe que não faz nada da vida? Ou que não tem uma agenda tão ocupada quanto a sua? Você manda uma mensagem pra ele, quantos dias ele demora pra te responder? São vários. Você manda uma mensagem pro Joel, pra uma pessoa grande. Você acha que ele não vai te responder na hora? Se você for do ecossistema da coisa dele, porque ele sabe que ali é importante. Sim. Ele não vai atrapalhar. Então, eu no meu WhatsApp, você olha o meu WhatsApp, ele é zerado. Agora não tá zerado porque a gente tá na coisa. Mas todo dia eu tento zerar. Por quê? Porque eu sei que ali tem muita oportunidade de pessoas que eu posso perder se eu não for acessível, se eu não for direta. Tem pessoas que me mandam mensagem, cara, desculpa, eu já não tô mais nesse game. E tá tudo bem. A gente tem que aceitar também esse lado. Então, vendo de você, eu via essa pessoa presente. Que eu acredito que é isso que você fala. Não importa se é presente no digital ou no online. Marca pessoal é literalmente uma marca que você faz. Como eu falei, se eu não usasse roça sempre, você ia ver uma vez e ia falar, legal, ela usa rosa, mas beleza. Agora, você vê sempre, é uma marca que eu faço. Toda vez que a gente se encontra, eu tô de rosa, eu vou te marcar. E aí você vai ver uma flor, você vai falar, nossa, lembrei da Jaque. Ponto. Então, eu acredito que vocês usam isso, só que, e aí dando de feedback pra você, a rede social, ela só potencializa. Porque pensa que hoje a gente vive num mundo que a gente não tá todos os dias, que nem a gente se encontrou algumas vezes só. Mas eu te acompanhava e você me acompanhava.
Então, minimamente, a gente via que um tava vivo, um tava crescendo, um tava evoluindo e tudo mais. Então, o poder da rede social não é ser uma marca pessoal. É potencializar a sua marca pessoal para quem não consegue te ver todos os dias. É criar esse relacionamento. Então, acabei de conhecer no evento. Cara, se eu postar todo dia, você vai ver que eu treino, que eu vou pra lugar, que eu vou isso, aquilo. Se você não posta, não tem como saber da sua vida. Então, eu acredito que só a marca pessoal com o Instagram é isso. É potencializar o que você já usa. Boa. Diferente raciocínio. Legal, né? Vai Bem tal. bacana. Já que a gente tá chegando ao fim. Adorei o papo. E eu queria, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, para que fosse chegar para população mundial inteira. Se tivesse um microfone que você falasse para todo mundo, que mensagem que você daria? Uma mensagem só, Pode ser quando você quiser. um contexto. Pode ser uma frase, né? Não, pode o que você quiser. Pode. Primeiro que marca pessoal não se delega. As pessoas não entenderam isso, que marca pessoal é a sua digital. Então não adianta contratar uma pessoa para fazer isso por você, porque mesmo que a IA faça um clone de você, ainda assim quando você senta na cadeira do churrasco, é você, não é um clone. Então marca pessoal não se delega. E vivendo esse mundo de internet, relacionamento e tudo mais, você entender que networking não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Então você precisa plantar para colher tudo isso. E que você precisa ser interessado, não interesseiro nem interessante. Antes de tudo isso, seja interessado. Que é o que grande parte dos podcasts fazem, né? Você é muito mais interessado na vida da pessoa do que interessante ou interesseiro. Porque não adianta nada eu ser interessante, sendo que eu não tenho nem acesso daquela pessoa. Sim. Então, eu acredito que esses 3 pontos, assim, foram que me trouxeram até aqui. E os 3 outros pontos que vão me levar até lá, eu vou descobrir, né? Depois eu conto pra vocês. Boa, a gente marca um outro episódio para falar. Exatamente. Jaque, obrigado, espero que você tenha Eu gostado. que agradeço, adorei. Qual a sua rede social da J7? Jaque Chum, underline, Jacke, que nem o Jack Chan mesmo, pra não esquecer. Boa. 3 coisas que ninguém esquece de mim: o Rosa, o nome e o Plaud. Da J7, qual que é? J7 Company, pesquisa lá nas redes sociais. A do gente Plaud tá- tem alguma rede Plaud sua Brasil, mesmo? Plaud underline Brasil. Boa. E aí, Plaud, Plaud. isso, PLAUD, underline Brasil. Brasil pesquisem lá. com Brasil S normal. mesmo. Brasil, não Brasil. com Z de... Exato, Brasil, inglês. Brasil. Boa. E estamos lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem que estaremos lá pra ajudar. Legal. Quem falar vale. que assistiu o podcast vai ter quantos pontos de desconto? Eu vou colocar aqui embaixo o link de desconto pra vocês. Boa. Tá? Vai, Vou colocar então, ó, a tem o link- transcrição. a transcrição, o link. E é isso, as redes sociais todas aqui. Boa, Tá show. bom? Obrigado. Gente, Eu obrigado agradeço. por mais esse bate-papo. Sigam a Jaque, a J7, o Plaud, Papo com Quem Faz, Dop Dolata, Legal Comply, Edgar Dolata. Daniel Dop. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.